Rádio Popular 3 de Novo Horizonte, Rádio Popular 2 de Planalto Serrano e Rádio Educadora Talento de Palmeiras. Formação de rede para a transmissão do programa Falando de Jesus. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Para falar sobre alguém, devemos primeiro conhecer sobre seus valores, seus princípios, suas conquistas, seus feitos. Foi pensando nisso que esse programa foi criado, para falar não simplesmente de uma pessoa, mas para falar de Jesus. Programa Falando de Jesus, há 1 ano, levando a mensagem da cruz a todo mundo. O programa Falando de Jesus quer agradecer primeiramente a Deus por nos dar essa oportunidade. As 6 rádios afiliados que aceitaram o convite para fazer parte desse chamado e transmitir o programa diariamente. Também a todos os colaboradores que de uma forma direta ou indireta contribuíram com o programa Falando de Jesus. Aos mensageiros que aceitaram o chamado e o convite de Deus para anunciar a sua mensagem. Nosso agradecimento a você que através do programa busca a cada dia conhecer a Jesus. O céu está em festa. Programa Falando de Jesus. Primeiro ano no ar. Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação. Ok. Rádio Popular, agora são 17 horas e 43 minutos, 17h43. Desde já, em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por mais um dia que Ele nos concedeu a vida, por mais um dia que Ele nos concedeu saúde, por mais um dia que Ele permitiu que eu pudesse estar aqui e você estar aí. Exatamente há 1 ano atrás, começamos exatamente 1 ano e 1 mês atrás. No dia 9 de maio do ano de 2014, Deus tocou no meu coração. Deus falou comigo que eu teria que fazer algo em benefício dele, próprio para ele, diretamente dele. E nesse intuito de sentir esse chamado, nesse intuito de sentir que eu poderia fazer um pouco, mas algo eu poderia fazer para Deus. Algo eu poderia fazer para Jesus. Todos já nos conhecem há cerca de quase 19 anos que nós temos o sistema de rádio via cabo popular. E durante esses anos todinho, meses, dias, feriados, nós tínhamos uma grade chamada Momento Gospel. É um programa gostoso, um programa que toca louvor, um programa que também trazia mensagens bíblicas. Mas Deus tocou que queria algo mais. Ele queria algo diferente. Ele queria que alguém falasse dele. E exatamente sentindo isso, e Deus nos abençoou com um sistema de rádio via cabo. Um estúdio simples, um estúdio humilde. As caixinhas que ficam penduradas pelas comunidades do município da Serra. E esse chamado foi exatamente para entender que Deus queria falar comigo e também falar com você. Falar com você todos os dias, exatamente a partir das 18 horas, que você esteja na praça. Falar com você que você está no seu comércio. Falar com você que você está em casa. Falar com você que você está caminhando. Falar com você aonde você estiver. Não importa para Deus o que você exatamente nesse horário está fazendo. Se você está fazendo certo, Ele vai estar falando mais certo para você continuar fazendo. Se você estiver fazendo algo errado, Ele está chamando a sua atenção para que você venha fazer o que é certo, o que é agradável no seu coração.
Exatamente atendendo esse pedido do nosso Deus, atendendo esse pedido do nosso Jesus, que morreu simplesmente numa cruz, pelos meus pecados, pelos meus erros, pelas minhas falhas. Nós, com a sabedoria e com a aprovação de Jesus, nós criamos o programa Falando de Jesus. O programa Falando de Jesus, nesta data 2 de junho, está comemorando um ano. Um ano que tivemos momentos difíceis no estúdio, pessoas que já conheceram o nosso estúdio, tivemos momentos difíceis nas ruas, nos postes, tivemos momentos difíceis com funcionários, com amigos, com colaboradores, mas exatamente o que Deus queria que nós passássemos era isso, para ver se nós estávamos determinados a colocar o programa no ar. Para saber se nós íamos desviar para a esquerda, se nós íamos desviar para a direita, saber se nós íamos se vender, saber se nós íamos usar Jesus para ter uma audiência. Desde já, eu quero falar para você, ouvinte, que nos ouve exatamente em mais de 45 bairros do município da Serra. Para vocês que estão exatamente com as rádios afiliadas no programa Falando de Jesus, quero dizer que Jesus, Ele está no controle de tudo. Sabemos que não é fácil administrar um programa, principalmente que não é um programa qualquer, principalmente que não é um programa de tocar música sertaneja, tocar um louvor, mas é um programa onde a palavra de Deus é transmitida, onde a palavra de Deus, ela chega até o seu coração. E por isso, o programa Falando de Jesus, ele foi usando exatamente uma rede de amigos, uma rede de pastores, uma rede de missionários, uma rede de presbítero, uma rede de pessoas interessadas em ouvir a palavra de Deus. Nós aqui não saímos confirmando se você está ouvindo o programa. Nós aqui não saímos ligando para as comunidades para nos dar retorno se você ouviu o programa. Mas Deus, Ele mesmo traz o seu retorno por si próprio. Porque Jesus, neste momento, a partir do momento que nós transmitimos o programa, em qualquer lugar do mundo tem uma pessoa que está precisando de ouvir falar de Jesus. Em qualquer lugar do mundo tem uma pessoa que está precisando de ouvir algo para mudar a sua vida. E Deus exatamente usando o sistema de rádio via cabo, porque Deus é o dono de tudo. Deus, ele, como diz a palavra de Deus, Ele não bate exatamente, forçadamente na sua porta. Ele simplesmente fala: eis que eu bato na tua porta, estou pronto para entrar, desde que você entra, desde que você deixa eu entrar. E Deus exatamente fez isso conosco, fez isso comigo. Jesus bateu na minha porta querendo que eu pudesse fazer algo para Ele. Quero entrar em você, para você deixar eu entrar em outros corações. E exatamente há um ano nós começamos esse trabalho. Esse trabalho que é gostoso, que é maravilhoso. O que não é gostoso falar de Jesus? O que não é gostoso ouvir uma palavra que quando eu estou devendo, Deus está ali, se conforta que você vai resolver o seu problema. Quando eu estou doente, se conforta porque eu vou estar resolvendo o seu problema. Se você está com problemas com o filho, se conforta que eu vou estar resolvendo o seu problema. Jesus, Ele me usou, mas não violentamente. Ele não me usou obrigatoriamente. Ele me usou pelo seu Espírito Santo, para exatamente abrir o nosso canal, para ser um canal de bênção na sua vida, como está sendo na minha. Eu não vou dizer para você que eu vivo na maravilha, eu vivo no céu, eu preciso alcançar o céu. Mas eu passo os mesmos problemas que você passa aí na sua casa, nas suas ruas, aonde que você estiver. Se você tem dor de dente, eu tenho. Se você tem dor no ombro, que nem meu ombro está inflamado, eu tenho. Se você, de repente, não tem uma carne para comer, eu também não tenho. Mas o mais importante, eu tenho e quero que você também tenha. É a palavra de Deus de graça na sua vida.
Para isso, Deus falou, eu vou usar você, mas você precisa de pessoas para te ajudar. Eu preciso de pessoas que querem falar de mim, preciso de pessoas que me amam, preciso de pessoas que colocam o seu tempo à minha disposição. Sabemos que também isso é difícil. Exatamente na nossa vinheta de comemoração de um ano, é uma equipe que toda trabalha em favor da palavra de Deus. É uma equipe que trabalha gratuitamente pela palavra de Deus. Aqui, quando você, na sua casa, que você está assistindo um mensageiro, você pode ter certeza que aqui o programa Falando de Jesus não está pagando ele R$50, não está pagando ele R$1.000, não está pagando ele R$200. Simplesmente a gente liga, agenda, esses mensageiros eles têm agenda com família, agenda com o trabalho, agenda com a igreja, mas quando eles podem, eles estão sempre aqui nos atendendo. Nos atendendo porque nós convidamos, mas ele está atendendo principalmente a Deus. Porque o chamado de Deus não é para qualquer pessoa, o chamado de Deus não é para qualquer um. As pessoas têm que ter compromisso, porque Deus falou que ele que tem compromisso comigo, eu tenho compromisso com ele. Mesmo que ele vai passar momentos, prova disso, Jesus chamou Paulo para ser esse precursor da palavra. Mas Paulo teve problemas, Paulo teve dificuldades, mas ele venceu, ao ponto de morrer por Jesus. Você está preparado para morrer por Jesus? Será que você está preparado para ouvir a palavra de Deus? Eu quero desde já agradecer a você que está no bairro de Fátima, a você que está em Central Carapina, a você que está em Jardim Carapina, a você que está em Diamantina, a você que está no Rosário de Fátima, a você que está em Manel Praza, a você que está em São Geraldo, a você que está em Jardim Limoeiro, a você que está em Jardim Tropical, a você que está em Taquara 1, Taquara 2, Laranjeiras Velhas, Colina de Laranjeira, Chico City, a você que está em Vista do Mestre, a você que está nos ouvindo em Balneário de Carapebus, em Cidade Continental, a você que está em Novo Horizonte, a você que está em São Diogo, a você que está exatamente lá em Maria Nilbe, a você que está em Vista da Serra 1, Vista da Serra 2, a você que está nos ouvindo no Planalto Serrano, no bloco A, B e C, Campinho da Serra 1 e Campinho da Serra 2, a você que está na quadra 37, a você que está nas praças públicas, a você que está na sua casa, a você que está em qualquer lugar desse Brasil, a você que está no bairro de São Domingos, nas avenidas, nos comércios, a você que está no bairro Palmeiras, a você que está em outros países, a você que está em qualquer lugar do Brasil. Eu quero agradecer a você em nome de Jesus, por você emprestar o seu ouvido durante um ano. Um ano você tem emprestado o seu ouvido para ouvir o que Deus quer falar com você. Eu quero agradecer a você por um ano, tá certo? Por você abrir o seu coração, de repente você está abrindo aquele momento especial que você está assistindo, você quer assistir uma novela, de repente você está abrindo um momento especial de que você quer comer, você quer lanchar, de repente você está abrindo um momento especial para você de fazer outros afazeres. Mas eu quero deixar um outro recado. Jesus estava na casa de Maria e Marta, e Jesus, exatamente uma dessas pessoas, dessas duas, estava ouvindo o que Jesus estava ensinando, o que Jesus estava pregando. E a outra estava cuidando dos seus afazeres. E Jesus chamou a atenção de uma delas. Larga o que você está fazendo. Aqui tem algo melhor para você. Porque se você vai lavar a vasilha, você pode lavar depois. Se você vai assistir televisão, você pode assistir depois. Se você vai lanchar, você pode lanchar depois, porque Jesus falou, nem de pão só vive o homem, mas sim de toda a palavra dele. Então depois você vai ficar mais saciado, porque você vai ver algo. Você vai ouvir algo especial, que é a palavra de Deus.
Aqui não tem música de Roberto Carlos para a gente ter tantas emoções. Mas aqui a gente tem lágrimas nos olhos para agradecer a Deus. Por este um ano que você tem emprestado. Eu sei que às vezes as nossas caixas de som incomodam. Mas não se importa com o resto do dia que ela te incomoda. Mas se importa nesse horário. Porque aqui a gente não quer audiência. Nós queremos que você ouve a palavra de Deus. Se você tiver internet, estiver em casa, que você assiste o programa falando de Jesus. Nós não estamos obrigando a você a ouvir a palavra de Deus. Nós estamos fazendo aquilo que Jesus falou com seus discípulos. Ide por todos os lugares e pregai o meu evangelho. É isso que nós estamos fazendo. Eu agradeço muito a Deus pelo... Eu agradeço muito a Deus pela minha vida, pelo nosso trabalho. Agradeço a Deus por todas as rádios, por todos os colaboradores. Edmar Barbosa, com a Rádio Educadora Talentos em Palmeiras. Agradeço a Deus pela vida do Leandro, da Rádio Cultura de Jardim Carapina. Agradeço a Deus pela vida do Enivaldo, pela Rádio Fonte. Agradeço nesse momento ao Graucio Santos, que não está conosco no estúdio, mas ao João Marcos, agradeço a Graucio, agradeço a Heraldo, agradeço a todos, ao meu amigo Oliver, que não está presente na Rádio Popular. Agradeço a todos durante esse um ano, ao meu amigo Alexandre, não trabalha na rádio, mas é o rapaz que fica por trás dos bastidores, mas que dá toda a assistência técnica para que o programa também possa estar 100% nas comunidades. Que nesse dia de hoje, que toda a honra e toda a glória seja dado a um único nome, Jesus. Que sem Ele e sem a permissão dEle, eu não estava sentado aqui. Sem a honra e sem a glória e sem a permissão dEle, você não estava aí na praça, no comércio ou na sua casa, ouvindo essa palavra. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Eu quero deixar aqui, antes de entrar na abertura oficial, agradecer hoje o primeiro mensageiro dessa data tão especial para Deus. Porque o programa eu sempre defendi durante um ano. O programa é de Deus. A direção é de Jesus. A realização são das igrejas evangélicas, das igrejas cristãs, dos mensageiros, dos precursores da palavra de Deus no programa falando de Jesus, principalmente. E Jesus tem colocado isso tão graduosamente, porque às vezes nós ligamos para um mensageiro, e ele não pode nos atender. Mas Jesus providencia outro, pega o telefone, liga para fulano, vê se ele pode. E é assim que tem acontecido. Graças a Deus. E hoje eu quero agradecer o pastor Léo, da Igreja Batista Shekinah do bairro de Itaquarão. Aqui nós não falamos placas de igreja, porque a placa maior se chama Jesus. Aqui nós não pregamos, eu falo assim, que eu me sinto incorporado, eu me sinto feliz falar isso. Mas nós temos a obrigação de identificar o mensageiro, para que você também identifique ele, para que você saiba quem é ele. Como hoje, né, falando com uma pessoa, da onde é aquele mensageiro de ontem? Da onde que é? De qual igreja? Porque tem pessoas assistindo, pessoas vendo o programa. E às vezes não dá tempo para nós falarmos, porque aqui não estamos querendo levar o homem, nós estamos querendo levar a palavra de Deus. Porque se o homem achar que ele vai vir aqui para ele querer aparecer, Jesus vai diminuir ele muito. Porque João falou, tá na hora, é preciso que eu me diminua para que ele cresça. E o nome dele cresceu e cresceu e cresceu e hoje está em quase todo mundo. Porque na hora que tiver em todo mundo a palavra dele, ele vai voltar. E eu quero deixar, antes de entrar às 18 horas da oração do Pai, agradecer o pastor Léo por ter aceitado o convite e também ser um precursor do programa Falando de Jesus, que aceitou o convite da nossa reunião do dia 9 de maio de 2014, quando nós colocamos o projeto que Deus deu para colocar na mão deles,
Deus simplesmente me usou e falou, leva agora para eles. Leva para eles. Como Deus fez exatamente, chegou a Moisés, está aqui. A tábua está aqui. Os 10 mandamentos estão aqui. Leva para eles agora o que eu quero. Eu quero agradecer o pastor Léo. E durante essa semana que nós vamos estar transmitindo em momentos especiais o programa Falando de Jesus, a cada mensageiro que vem aqui. E eu vou deixar a mensagem. Eu sinto o programa Falando de Jesus como a parábola do semeador, que diz assim: o homem andou pela terra e jogou as sementes. Teve sementes que caíram em terrenos espinhosos. Teve semente que caiu em terras pedregulhas, de pedra. Teve sementes que caiu, não posso nem falar, que eu não sou decorador de Bíblia, eu estudo a Bíblia, eu leio a Bíblia. Mas tem uma semente principal, que ela caiu em terreno bom, em terra boa. E essa palavra, e quando essa semente caiu na terra boa, ela se frutificou. E eu sinto isso. E peço a Deus para continuar regando com o seu Santo Espírito sobre a minha vida, sobre a vida de todos os ouvintes da Rádio Popular, para todos os ouvintes do programa Falando de Jesus, para todas as comunidades, para todas as rádios, que nós começamos com essa semente, pastor Léo. Nós começamos com a rádio aqui no estúdio, aqui de Taquara. E Jesus viu que essa semente ia cair em terra frutífera. E nós fomos para Planalto Serrano. Deus viu que a semente é boa, fomos para Novo Horizonte. Deus viu que a semente é boa, caímos lá em Central Carapina. Deus viu que a semente é boa, caímos lá em Jardim Carapina. Deus viu que a semente é boa, estamos lá no bairro Palmeiras. Começamos com uma rádio, estamos 6. E eu peço a permissão de Deus que exatamente continue Ele frutificando essa semente para a gente poder alcançar outras rádios para levar esse programa. Estamos com o programa Falando de Jesus 1 ano. Para muitos, às vezes quando uma pessoa comemora aniversário, compra-se bolo, faz-se churrasco, se faz festa. Mas nós vamos fazer uma festa diferente. Nós vamos fazer uma festa para Jesus, para a honra e glória dele, porque o programa é de Deus. Obrigado a você que me prestou seu ouvido para ouvir exatamente essas palavras. Eu me contento pela simplicidade, talvez não por ser um excelente locutor ou ser qualquer um, mas Jesus falou bem assim: eu quero você do jeito que você é, da forma que você é. Porque muitos engrossam voz, muito faz estúdio, muito faz. Deus quer nós natural, exatamente como nós somos. E Ele vai moldando. Obrigado, meu Deus. E vamos para a nossa abertura oficial e ouvir mais uma vez uma palavra abençoada que Deus vai usar o pastor Léo para trazer no programa Falando de Jesus. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar.
renova nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Pai, eu estou aqui, Pai, eu estou aqui, Pai, eu estou aqui, Pai, eu estou aqui, Pai, eu estou aqui. Para conversar contigo. Para falar sobre alguém, devemos primeiro conhecer sobre seus valores, seus princípios, suas conquistas, seus feitos. Foi pensando nisso que esse programa foi criado, para falar não simplesmente de uma pessoa, mas para falar de Jesus. Programa Falando de Jesus, há um ano, levando a mensagem da cruz a todo mundo. O programa Falando de Jesus quer agradecer primeiramente a Deus por nos dar essa oportunidade. As 6 rádios afiliados que aceitaram o convite para fazer parte desse chamado e transmitir o programa diariamente. Também a todos os colaboradores que de uma forma direta ou indireta contribuíram com o programa Falando de Jesus. Aos mensageiros que aceitaram o chamado e o convite de Deus para anunciar a sua mensagem. Nosso agradecimento a você que através do programa busca a cada dia conhecer a Jesus. O céu está em festa. Programa Falando de Jesus. Primeiro ano no ar. Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação. Boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. É sempre um prazer estar aqui e poder compartilhar da palavra do Senhor aos nossos corações. Sempre bom nos assentarmos à mesa dele, para nos alimentarmos da palavra dele, para sermos abençoados por ele. É um privilégio também estar aqui hoje por este dia tão especial, deste programa Falando de Jesus, comemorando o seu primeiro ano, e poder estar aqui e relembrar de toda essa trajetória. E tenho certeza que muita gente já ouviu a palavra do Senhor através da rádio. Muito bom saber que tem ultrapassado fronteiras, pessoas e mais pessoas têm escutado a voz do Todo-Poderoso. E creio que hoje não será diferente, que esta palavra de Deus alcance a sua vida, alcance o seu coração, e assim Deus possa fazer morada em nosso viver, avivando-nos, transformando-nos para a glória dele. A você que nos ouve, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua casa, em nome de Jesus. Este é o nosso desejo, que este mês de junho seja um mês de muita bênção, seja um mês de proteção, a unção de Deus sobre o seu viver. Você que é ministro do Evangelho, que Deus possa te usar poderosamente para ganhar vidas, para salvar almas, pois essa é a nossa grande missão. Como bem dizia Charles Spurgeon, não adianta uma boa eloquência, não adianta uma boa oratória, não adianta um bom cabedal, se nós não tivermos vidas para apresentarmos ao Senhor. E que Deus nos conceda vidas, que Deus nos conceda almas, que o nosso ministério seja sempre um ministério frutífero, não para a glória do nosso nome, mas para a glória do Senhor dos Exércitos. E já que buscamos glorificar a Ele, devemos também buscar a glorificação ao Senhor nosso Deus através da proclamação do Evangelho, através da proclamação das Escrituras,
que revelam o caráter de Deus, que testemunham da existência de Deus, de um Deus que fala, de um Deus que se relaciona, de um Deus que abençoa, de um Deus que salva, acima de qualquer coisa. Este é o grande tema do Evangelho, a salvação daquele que está perdido, onde nós podemos compreender o propósito, o projeto de Deus na vida do homem, onde Cristo desce, vem em carne e ele então padece pelos nossos pecados, ressuscita ao terceiro dia, é assunto aos céus, e assim a nossa grande esperança que nos move e nos sustenta, nos alimenta, dando-nos a certeza de que breve o Senhor voltará para buscar o seu povo. Em Atos, capítulo 28, é o texto que eu gostaria de ler e compartilhar com você nessa noite. Se você tem aí acesso às Escrituras, acesso à Bíblia, vamos ler juntos este texto que é maravilhoso, o último capítulo do livro de Atos. Atos, capítulo 28, verso 1 a 6. Diz assim o texto sagrado: Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é um assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas, depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Diziam ser ele um Deus. Queria falar a nós sobre a importância do calor nos relacionamentos. Como nós precisamos nos relacionar. Como nós precisamos uns dos outros. Acima de tudo, precisamos de um bom relacionamento com Deus. Fato é, querido, que aquele que já entregou a vida a Cristo tem desfrutado de um bom relacionamento com Deus. Estava em guerra, mas agora está em paz com Deus. É amigo de Deus. Outrora era considerado como inimigo de Deus, mas agora Deus o tem como amigo. E esta amizade nos coloca em um conflito, pois a amizade com Deus nos coloca dentro desta grande realidade, uma inimizade com o mundo. Estamos em conflito, tanto que Jesus diz em Mateus capítulo 5 que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E você que ainda não entregou a vida a Cristo, você pode fazer isso para que também você seja um amigo do Senhor. Os relacionamentos que hoje têm conduzido muita gente a uma vida boa, uma vida tranquila, a uma vida com Deus, mas também péssimos relacionamentos que têm conduzido pessoas a um tipo de vida muito cruel, deplorável. Pessoas que têm sido reprovadas por Deus e que têm sido também alvo não da admiração pela família por conta dos amigos, pelo contrário, é alvo de preocupação, porque pais e mães têm visto seus filhos andarem por maus caminhos como resultado de péssimos relacionamentos. Quando a gente olha o livro de Ruth, nós vemos algumas marcas de uma amizade boa, de uma boa amizade, de um bom relacionamento, pois uma amizade bacana, ela tem estabilidade. É o que acontecia entre Ruth e Moabe. Estabilidade, solidariedade. Uma boa amizade, ela vai ajustar o caráter. Esta mulher que não conhecia Deus passa a conhecer ao Senhor através do testemunho dela. Ajustou-se o seu caráter. O amor, ele é sempre evidente em uma boa amizade, em um bom relacionamento. E uma outra realidade é também a ideia da interdependência, uma vez que nós não dependemos um do outro, mas nós precisamos um do outro. Há uma necessidade de nós estarmos juntos. Daí, a grande fala de Deus em Gênesis capítulo 2, verso 18, nos dá a entender que ninguém pode viver sozinho, pois Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Ora, Deus estava
no jardim com o homem. Deus estava se relacionando com Adão. Adão estava muito bem guardado e Deus olha para Adão e diz que não seria bom que ele estivesse ali sozinho. Então a gente pode entender esta ideia de que o homem não nasceu para viver sozinho. É claro que Deus está falando primeiramente acerca de uma questão familiar, pois estava Adão sozinho ali porque não havia para ele uma companheira. Mas não fala apenas disso, fala de um contexto social. O homem, como foi feito a semelhança, a imagem e semelhança de Deus, é um ser social, pois Deus se relaciona com os homens e o homem também precisa se relacionar com o outro. O homem é um ser social, logo, ninguém pode viver sozinho. Agora, nós precisamos privar por relacionamentos sadios. Com quem você anda? Com quem você tem andado? Quem são os seus amigos? Quem são os seus parceiros? Quem são os seus irmãos? Veja que relacionamentos sadios vão gerar crescimento, vão gerar coisas boas na vida do ser humano. Eu posso te dar o exemplo de João. João andou com Jesus e teve um crescimento fenomenal, pois outrora ele era um homem que, porque os homens não queriam ouvir o evangelho e dar lugar em seu coração para Cristo, então ele chega a Cristo e diz que os homens não estavam o ouvindo, não estavam querendo ouvir o evangelho e poderiam então pedir a Deus que mandasse fogo e os consumisse. E Jesus repreende a João. E mais à frente, na primeira carta de João, no capítulo 2, verso 1, verso 12, verso 13 e também no verso de número 18, este homem se mostra totalmente transformado pelo relacionamento que ele tinha com Jesus, que ele teve com Cristo. Logo, relacionamentos sadios vão gerar um crescimento, vão gerar saúde na vida deste homem que se relaciona bem. Podemos perceber no texto que nós acabamos de ler, de Atos capítulo 28, que aqueles homens estavam em uma ilha cujo nome era Malta. Interessante que antes esta ilha era chamada de Ilha de Melita, ou seja, o significado é lugar de refúgio, lugar de refúgio. Nós temos uma ilha de refúgio e o seu nome é Jesus. Se você olhar o Salmo de número 46, verso 1, diz assim o salmista: o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, ou seja, Cristo é para nós essa ilha de Malta, essa ilha de Melita, um lugar de refúgio, um lugar seguro, um lugar abençoado para se estar. E nós temos então Jesus como esta grande ilha para nós. Perceba que o nome lugar de refúgio, ilha de Melita, é bem apropriado para o momento que eles estavam vivendo. Enfrentaram dias debaixo de densas trevas, homens que estavam dentro deste navio e pensaram que iam morrer a qualquer momento, não havia mais esperança, estavam desesperados. Foi uma viagem de muito dispêndio. Fizeram isto não ouvindo a voz do apóstolo Paulo, preferiram dar ouvidos à voz de um outro indivíduo que não era, de fato, um grande homem de Deus como Paulo era, mas pela graça e pela misericórdia de Deus, esses homens conseguiram finalmente chegar na ilha de Malta ou na ilha de Melita e agora estão seguros. Estavam totalmente desesperados até conseguirem então saírem dessa situação tão trágica, que perderam de fato o seu navio, perderam a sua embarcação, mas graças a Deus nenhuma alma se perdeu, como o próprio Deus havia, por meio do seu anjo, dito ao apóstolo Paulo. Eles quase morreram no naufrágio, mas agora estavam seguros na ilha de Malta. Deixa eu dizer um negócio. Depois e durante as tribulações, os problemas, as dificuldades da vida, nós estaremos refugiados em Cristo. Cristo é para nós, de fato, a nossa torre forte, o nosso lugar de refúgio, é a nossa fortaleza. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Creia nisso, creia na palavra de Deus. E talvez você tenha passado por maus momentos, mas agora você está refugiado em Cristo. O seu passado talvez seja um passado de dor, mas agora você encontrou-se com Jesus, você está tendo um bom relacionamento com o Senhor, o seu caráter tem sido mudado, tem sido aperfeiçoado, Deus está ajustando o seu caráter, Deus tem ensinado você acerca da solidariedade, Deus tem ensinado você o que é o amor. Agora,
Como é difícil manter acesa esta chama em nossos relacionamentos, como é difícil ter boas amizades, como é difícil nós termos uma boa amizade. No tempo em que nós vivemos é praticamente um milagre ter um bom amigo. No tempo em que nós vivemos de extremo abandono aos princípios de Deus, quando nós encontramos um amigo de verdade, nós estamos nos apegando a um verdadeiro milagre de Deus. Nós precisamos manter acesa a chama em nossos relacionamentos. É o que nós entendemos no versículo de número 3 de Atos capítulo 28. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Veja que já estava ali uma fogueira acesa, esses homens estavam bem molhados, com frio. Os bárbaros que ali estavam acenderam uma fogueira, receberam estes homens com muita humanidade, foram calorosos na recepção. Poderíamos esperar qualquer coisa de um bárbaro, menos humanidade. Agora, pelo contrário, o que é demonstrado aqui no texto sagrado é que estes homens os trataram com uma singular humanidade. Acenderam uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Estavam passando frio, mas ali na ilha de refúgio tinha fogo, tinha gente, tudo o que eles precisavam para aquele momento de aparente abandono de Deus. Mas poderiam então observar a imensidão da graça, a imensidão da misericórdia, da bondade de Deus em fornecer-lhes tudo aquilo de que eles precisavam. Agora, como, irmãos, em Cristo, precisamos aperfeiçoar a nossa comunhão. Como nós vamos manter acesa a chama em nossos relacionamentos? Quando nós nos relacionamos, inclusive dentro da igreja, nós também podemos nos decepcionar, podemos encontrar pessoas que vão nos machucar, vão proferir palavras contrárias a nós, vão fazer coisas conosco que nós não vamos gostar. Uma coisa mais comum, porque onde tem gente há problema, mas eu costumo dizer na igreja que uma das coisas mais fáceis do mundo é resolver problemas entre nós cristãos, porque o mesmo Deus que atua em mim, atua em ti. A mesma palavra que direciona o meu viver, direciona o teu. Então nós queremos fazer a vontade do Pai, fazer a vontade de Deus. Então, se temos problemas, a melhor coisa é nós sentarmos à mesa e batermos um bom papo para que esses problemas sejam sanados e assim a nossa comunhão seja reatada em nome de Jesus. Em primeiro lugar, para nós mantermos acesa a chama em nossos relacionamentos, é a ideia do amor, amando. Olha o que diz o apóstolo João na sua primeira carta, no capítulo 4, verso de número 11. Diz assim o texto: Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Amar uns aos outros. O apóstolo João coloca isso como o nosso grande dever. Esta é a principal característica do cristão, o amor a Deus, o amor ao nosso próximo, o amor a nós mesmos. Jesus nos ensina acerca dessa questão, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Eu tenho que amar tanto o meu irmão da mesma forma como eu amo a mim. Nós temos, infelizmente, deixado de ser gente. Jesus, ele se tornou tão humano, entendeu tanto o que seria este amor de Deus, a sua missão na terra, acerca da salvação do homem, amou tanto, foi tão humano, que para que ele fosse identificado no jardim, ele teve que ser recepcionado por um beijo, através de Judas Iscariotes. É o que diz em Mateus capítulo 26, verso de número 48. Ele estava tão inserido no meio dos seus discípulos, era tão parecido com eles, que para ser identificado pelos seus perseguidores, pelos seus algozes, ele teve que ser recepcionado por Judas, e Judas foi lá e o saudou, o abraçou e o deu um beijo para identificar a Jesus. Nós precisamos amar. Nós precisamos amar o nosso irmão, amar o nosso próximo, amar aqueles que nos perseguem. Nós devemos demonstrar o amor. Sobre o cristão, sobre a igreja, não está o exercício da vingança, o exercício do ódio, o exercício do rancor. Pelo contrário, está em nós o estandarte do amor, é o estandarte da paz, é o estandarte da reconciliação, amando, sendo amado. Veja que o apóstolo João, ele diz que nós devemos amar uns aos outros como Deus nos
amou. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Nós não somos merecedores do amor de Deus. Nós não somos merecedores da graça de Deus, nós não somos merecedores da salvação, não somos merecedores de bênçãos de Deus. É somente pela graça, é somente pela misericórdia. Mas ele diz que assim como ele nos amou, mesmo que em nós não houvesse beleza alguma, mesmo que em nós não houvesse mérito algum, ainda assim ele nos amou. Deus não nos ama por causa dos nossos méritos. Deus nos ama apesar dos nossos deméritos, apesar das nossas falhas, apesar das nossas mazelas, apesar dos nossos defeitos, apesar dos distúrbios de caráter que temos, apesar de nós. Deus simplesmente nos ama. E a Bíblia nos chama então para que da mesma forma como Ele nos amou, com todos os nossos defeitos, com todas as nossas dificuldades, com todos os nossos problemas e dilemas, nós também devemos amar aquele que está numa situação muito parecida com a nossa. Aquele que tem os seus problemas, aquele que tem as suas dificuldades, aquele que tem as suas mazelas, aquele que tem os seus problemas. Nós devemos amar a este, porque Deus nos amou estando na mesma situação, na mesma condição. Deus nos amou. Ame também o seu irmão. Este é o primeiro ingrediente para manter acesa a chama nos relacionamentos. É entender a ideia do amor, é entender o mandamento do amor, é amar a Deus acima de tudo e amar também o nosso irmão. Deus escolheu ser também adorado, ser honrado através da vida do outro, através daquilo do serviço que nós prestamos ao outro, do amor demonstrado ao outro, da misericórdia exercida ao outro. Por falar em amor e por falar em misericórdia, nós falamos de colocar o coração na miséria do outro. É sentir a dor do outro, é entrar no coração do outro e saber o que está passando lá dentro. Talvez este irmão que te magoou, talvez essa pessoa que te feriu, te machucou, proferiu palavras que não te agradou, talvez ele esteja enfrentando dificuldades inúmeras que precisam também de um bom abraço, precisa também de uma boa cooperação, precisa da sua oração, precisa do seu amor. Ame, seja gente da humanidade, por mais que não haja tanta esperança. Nós, como novas criaturas, espera-se de nós o exercício do amor, que nós sejamos gente, que nós possamos abrir mão das picuinhas, dos problemas, e que nós possamos nos abraçar ao amor de Deus, pois assim como Ele nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ame a sua família, ame a sua igreja, ame o seu vizinho, ame, pois Deus nos chama ao exercício do amor. Em segundo lugar, nós precisamos animar, nós precisamos de ânimo. Em Atos capítulo 27, verso de número 25, no capítulo anterior, diz assim: portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Em um momento de desespero como este, esses homens já não tinham mais uma certeza de que eles chegariam em algum lugar. A única certeza que eles tinham é que eles iriam morrer. E foram surpreendidos pela palavra de Deus através do apóstolo Paulo, que se levanta em meio a este problema, que se levanta em meio a esta tribulação pela qual eles passaram, essa turbulência, e simplesmente diz: tenha bom ânimo. Como ter bom ânimo em meio à dificuldade? Como ter bom ânimo em meio a uma turbulência, onde eles não conseguiam enxergar um palmo à frente do nariz? Eles pensavam que iriam morrer a qualquer momento, mas se levanta um homem de Deus para proclamar o bom ânimo. Querido, em meio às dificuldades da vida, em meio aos problemas, em meio às mazelas, tenha bom ânimo. E o que está em voga aqui não é nem a ideia de ter apenas um bom ânimo, mas levar este ânimo. Animar as pessoas, animar os irmãos, levar ânimo, ou seja, levar vida aos que estão angustiados. Aqueles que estão desanimados, aqueles que estão se sentindo um zero à esquerda, aqueles que estão para baixo na igreja, aqueles que estão para baixo dentro da nossa casa. Afinal, a nossa grande missão dentro deste texto que nós lemos é para manter acesa a chama dos nossos relacionamentos. Querido, a presença dos irmãos sempre trará alegria ao nosso viver. Em Atos capítulo 28, verso 15, diz assim: tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas,
Vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Você imagina que Paulo se sentiu mais vivo, se sentiu mais alegre depois que ele viu a igreja reunida, depois que ele viu os irmãos ali unidos, reunidos, para dar aquela força, para dar aquele apoio. A presença dos irmãos sempre trará a nós alegria. Nós precisamos levar ânimo aos novos crentes, levar ânimo àqueles que estão feridos, àqueles que estão fracos. Paulo fala em Romanos, capítulo 15, verso 1, que nós que somos fortes, devemos suportar, ou seja, devemos dar suporte àqueles que são fracos. É a grande realidade daquilo que ele coloca no verso 1. Ele diz assim: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. No verso 2 ele avança dizendo: portanto, cada um de nós agrade ao próximo e não a nós, no que é bom para a edificação. A nossa presença na casa de um irmão, no hospital, a nossa presença na casa de um indivíduo que está meio que abatido na fé, com certeza levará ânimo ao coração deste indivíduo. Em Provérbios, capítulo 17, verso 17, o texto sagrado diz assim: em todo tempo, amo o amigo, e na angústia se faz o irmão. Leve ânimo, visite o seu irmão, aquele que tem faltado aos cultos, aquele que está doente, aquele que está enfermo, abatido na fé. Leve ânimo, leve uma palavra de Deus ao coração desse seu irmão, ao invés de nós nos reunirmos para falar mal dele, para criticá-lo, para apontar no dedo. Ele já está tão ferido, já está tão problemático, já está com tantos problemas nas suas emoções, que o que ele menos precisa agora é de alguém para acabar de matá-lo. Ele precisa de alguém para dar ânimo, ele precisa de alguém para levar esperança, ele precisa de um suporte, ele precisa de alguém que vai ajudá-lo e não de alguém que vai exterminá-lo. Deus não nos colocou na terra como vingadores, mas Deus nos colocou na terra como pacificadores. Deus nos colocou aqui como embaixadores. Nós somos aqueles que levam a boa nova. Em nós está a esperança da glória. Então a presença dos irmãos sempre trará alegria. Um pastor, ele sempre vai estar mais animado quando a igreja está empenhada no evangelismo, quando a igreja está empenhada no conhecimento bíblico, quando a igreja está empenhada nas atividades da igreja, quando a igreja dá um bom testemunho, e isso traz alegria, isso traz ânimo ao coração do pastor, ao coração do obreiro. E também a igreja é animada quando o pastor está também empenhado no anúncio verdadeiro das Escrituras, no anúncio, na exposição das Escrituras. A igreja é empenhada, então, quando é animada, quando todos estão reunidos em torno da mesa de Cristo para celebrar a sua presença. Como nós vamos manter acesa a chama em nossos relacionamentos? Primeiro, amando. Segundo, animando. Em terceiro lugar, querido, para que a chama permaneça acesa em nossos relacionamentos, nós precisamos perdoar. Nós precisamos perdoar. O perdão é a asepsia da alma, é a amnésia do amor. Quando nós somos feridos por alguém, por mais que isso esteja trazendo dor ao nosso coração, nós temos um compromisso com Deus. Da mesma forma como Ele nos perdoou, nós precisamos também exercer o perdão. Em Mateus capítulo 18, verso 25 a 35, Jesus conta uma parábola que é muito interessante a nós, dentro deste aspecto do perdão. Diz assim: não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei.
Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. O grande problema é que Deus às vezes nos perdoa vamos colocar assim só para a gente entender, devemos 1 milhão e nós recebemos o perdão dele. E quando alguém está nos devendo 10, nós não conseguimos perdoar aquele que está nos devendo. Quem não perdoa, querido, não pode ofertar. Quem não perdoa não pode adorar. Quem não perdoa não pode orar. A oração, que é tida como a oração do Pai Nosso, nos ensina: perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se eu não perdoo o meu irmão, eu estou pedindo a Deus para que Ele faça comigo exatamente a mesma coisa que eu estou fazendo com o meu irmão. Se eu não perdoo o meu irmão, por mais que eu leve uma grande quantia na igreja, a minha oferta a Deus não tem valor algum. Se eu não perdoar, eu não estou cumprindo com a minha grande missão. Deus me perdoou, nós fomos alcançados pelo seu perdão. E se nós não exercemos o perdão, é exatamente aqui o problema. Nós não entendemos o que é graça, nós não entendemos o perdão de Deus. Um certo autor disse que uma das mais claras formas de nós demonstrarmos que fomos verdadeiramente perdoados por Deus é quando nós estamos abertos para perdoar os nossos devedores. Se nós não perdoamos, o próprio Cristo havia dito em uma certa feita, se nós levamos a nossa oferta ao altar, e ali nós nos lembramos que o nosso irmão tem algo contra nós, veja que é se ele tem algo contra nós, não é nem se eu tenho algo contra ele, mas se ele tem algo contra mim, eu devo ir a ele, primeiro, me reconciliar. Eu me reconcilio com ele, depois da reconciliação, eu devo então apresentar a minha oferta. Quem não perdoa, a sua oferta de fato não tem valor algum diante de Deus. Se eu não perdoo, a minha adoração não tem valor algum diante de Deus. Se eu não perdoo, a minha oração é um barulho, não é uma oração, não é uma fala. Deus não recebe esta oração. Agora, eu queria ler um texto de Efésios, capítulo de número 4, só para que a gente pudesse entender o que seria o exercício desse perdão na comunidade onde nós estamos inseridos, dentro da igreja. Em Efésios capítulo 4, verso 2, queria te dar um bom parecer bíblico do porquê você deve perdoar a seu irmão, porque você deve pedir perdão ao seu irmão, por mais que ele tenha cometido algo contra você. Verso 2 diz assim: com toda a humildade e mansidão, em longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Nós precisamos exercitar o perdão. Nós precisamos dar suporte ao nosso irmão. E isso deve ser feito com humildade, com mansidão, com longanimidade, suportando um ao outro no exercício do amor. Perdoe o seu irmão. Não guarde no seu coração mágoa contra o seu irmão, por quem Cristo também morreu. Perdoe o seu pai, perdoe a sua mãe, perdoe o seu vizinho, simplesmente perdoe. Segundo, no verso 3, Paulo diz o seguinte: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade no Espírito, no vínculo da paz. Ou seja, nós estamos na mesma igreja, nós estamos na mesma ilha de refúgio, nós pertencemos ao mesmo Deus, nós pertencemos ao mesmo Cristo, fomos batizados no mesmo Espírito, nós vamos para o mesmo céu, vamos adorar ao mesmo Deus. Não deve haver divisão em nosso meio. Eu não posso formar uma panela dentro da igreja, ou não posso, porque eu sou batista, não vou ter comunhão com os irmãos da Assembleia, porque sou da Deus Amor, não vou ter comunhão com os irmãos da Maranata. Somos o mesmo povo que serve ao mesmo Deus, somos os mesmos embaixadores. Nós pertencemos a Cristo, estamos na mesma ilha de refúgio. E no verso 4, ele diz: há somente um corpo
um Espírito, como também fosse chamados numa só esperança da vossa vocação. Ou seja, aspiramos, irmãos, à mesma eternidade. Nós somos aspirantes do mesmo céu. Nós somos aspirantes do mesmo Deus. Aspiramos estar em sua santa presença eternamente. Perdoe, pois quem não perdoa não pode ofertar, não pode adorar, não pode orar. Por último, para manter a chama acesa em nossos relacionamentos, nós precisamos de oração. Nós precisamos orar. Esta é uma grande realidade. Nós, às vezes, temos gastado pouco tempo na oração, temos investido pouco tempo na oração. Em Atos capítulo 28, verso 8, diz assim: aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. Paulo orou pelo pai de Públio, este homem que estava enfermo. A oração é também uma forma de nós mantermos acesa a chama dos nossos relacionamentos. Se o seu irmão está enfermo, se o seu irmão está com um problema, se o seu irmão está em dificuldades espirituais, seja, enfim, qualquer tipo de problema, de dificuldade que ele estiver enfrentando, seja você um instrumento de Deus para abençoar a vida do seu irmão, orando por ele. Não seja você um instrumento para a destruição. Se alguém chegar para você para compartilhar mais uma fofoca, mais uma intriga, mais um problema, não seja você aquele que vai emprestar os ouvidos para este irmão e também compartilhar de péssimas notícias acerca dessa mesma pessoa. Pelo contrário, ao invés de você receber isso de bom grado, que tal chamar este irmão que chegou para você para compartilhar essa fofoca e dizer o seguinte: olha, vamos orar por ele, vamos abençoar a vida dele, vamos interceder ao Pai para que ele seja curado, para que ele seja liberto, para que ele seja restaurado. Afinal, a bandeira que está sobre nós é uma bandeira de paz, não é uma bandeira de vingança, não é uma bandeira de autojustiça, onde nós podemos nos apegar a alguns exemplos, como temos visto nos dias de hoje, pessoas que querem fazer justiça com as próprias mãos. Deus não nos chamou para isso. A justiça, bem como a vingança, é do Senhor. E isso não pertence a nós, não está na nossa esfera de atuação. Nós fomos chamados para viver em paz. Afinal, é exatamente aquilo que Paulo diz na carta aos Romanos: no que depender de vós, tenhais paz com todos. No que depender de você. Jesus diz que bem-aventurados são os pacificadores. Bem-aventurados são aqueles que são instrumentos do exercício da paz. Bem-aventurados são os mansos. Bem-aventurados são os pequenos. Bem-aventurados são os que choram. Deixa eu te dizer um negócio. A ética do reino de Deus, ela é totalmente contrária à ética do mundo. Se no mundo diz que bem-aventurados são os fortes, no reino de Deus é ao contrário. Bem-aventurados são os fracos, são os pobres. Bem-aventurados são os humildes, não são aqueles que se colocam em um pedestal, soberbos, orgulhosos. Deus resiste aos soberbos. Deus dá graça àqueles que são humildes, aqueles que são quebrantados, aqueles que entenderam que Ele é grande e que eles são então pequenos diante de Deus. Oração, nós devemos apresentar a vida dos nossos irmãos a Deus em oração. Nós temos muita facilidade para falar de tantas coisas quando nós nos encontramos, mas como irmãos em Cristo, por sermos cientes dos problemas que enfrentamos, porque se você é mais forte que eu em uma área, você vai ser mais fraco do que eu em outra, e vice-versa. Se eu sou mais forte do que você em uma área, eu posso ser muito mais fraco que você em outra. Logo, eu posso contar com a sua oração, você pode contar com a minha oração, porque o que nos mantém de pé não é a nossa força, o que nos mantém de pé é a graça de Deus. O que nos mantém de pé não é a nossa formação, não são os pseudo-amigos, mas são aqueles que são usados por Deus, por sua graça, e nos ajudam quando nós estamos enfrentando grandes problemas. Somos seres sociais, nós somos filhos de Deus, pertencemos ao corpo, que é a igreja. E assim, queridos, nós precisamos, dia após dia, fazer como Paulo fez. Ao invés de deixar esta chama se apagar, nós precisamos levar nesta chama, levar a este fogo
a lenha necessária, os gravetos necessários para que este fogo esteja sempre ardendo, esteja sempre aceso, não venha se apagar. Que nós sejamos instrumentos de Deus para apanhar esses gravetos e lançar nesta chama, para que esta chama esteja sempre ardendo no seio da igreja. Querido, que Deus nos abençoe, que nós possamos sempre opinar a sermos os influenciadores nos relacionamentos e não influenciados negativamente, para que nós não sejamos desconstruídos, destruídos, pelo contrário, que nós sejamos a cada dia edificados, e não apenas edificados, mas que nós também possamos edificar, que nós possamos proclamar as boas novas, que ao invés de nós absorvermos alguns princípios do mundo, que nós possamos, na verdade, proclamar os princípios do reino de Deus àqueles que estão ainda em trevas, para que eles possam ver Cristo em nós. É isso que Paulo diz, que nós somos a carta. E se nós somos a carta, nós precisamos ser lidos. E se nós somos a carta, qual tipo de evangelho as pessoas têm lido através de nossas atitudes? O que os nossos amigos têm lido em nós, através do relacionamento que nós temos? Que tipo de evangelho nós somos para aquele que está perdido? Quando um amigo que ainda não entregou a vida a Cristo chega a nós, ele chega com suas piadas imorais, ele chega com seus gracejos, ele chega com sua vida dúbia. O que nós temos a oferecer para esse indivíduo? Será que nós temos levado o evangelho a este homem, a esta mulher, a esta pessoa que até então está perdida, mas que pode ser alcançada pela graça de Deus? Ou será que nós olhamos aquilo com uma grande admiração e uma boa prática de vida para nós vivermos? Nós não estamos aqui para sermos influenciados por eles. Nós estamos aqui para influenciá-los no poder do Espírito, no poder da graça, no poder da palavra de Deus. E que esta palavra de Deus possa ser sempre o nosso guia, possa nos alimentar, e assim que os nossos relacionamentos, conquanto cristãos, conquanto família de Deus, esteja sempre como fogo, como um graveto sendo incendiado por este fogo, e que esta chama então esteja sempre acesa. Que o seu relacionamento com a sua família seja uma bênção, que o seu relacionamento com os seus amigos seja uma bênção, que o seu relacionamento com a sua igreja seja uma bênção, com o seu pastor seja uma bênção, com as suas ovelhas seja uma bênção em nome de Jesus. Querido, que Deus te abençoe, que Deus possa fazer com que a sua face resplandeça sobre ti em nome de Jesus. E por falarmos em relacionamento, eu quero orar pela sua vida e quero aproveitar também este momento, e na nossa igreja nós estaremos trabalhando com esse tema acerca da família, e você é o nosso convidado para estar conosco aqui na Igreja Evangélica Batista Shekinah, em Taquaraum. Nós estaremos realizando uma campanha da família, serão 7 domingos, a partir do dia 21 deste mês de junho, 21, nós estaremos inaugurando a nossa campanha, a campanha da família, que tem por objetivo lançar essa palavra de Deus para que essas famílias se dobrem diante do senhorio de Cristo. A nossa campanha é de instrução, não é uma campanha como nós temos visto por aí, mas é uma campanha de instrução, uma campanha para ensinar a família os princípios de Deus. Eu quero convidar você para estar conosco e assim ser abençoado em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós queremos entregar a vida das pessoas que ouviram a Tua voz nessa noite em Tuas mãos e rogar a Ti para que o nosso relacionamento enquanto cristãos esteja sempre ardendo na Tua santa presença e que nós possamos, ó Pai, ser dos bem-aventurados, aqueles que vão pacificar, aqueles que vão proclamar paz, aqueles que vão proclamar a Tua palavra, aqueles que se levantarão não para fazer justiça com as próprias mãos, mas para anunciar o perdão, amar, levar ânimo àqueles que estão abatidos. Nos ajude, e que assim, ó Deus, o Senhor esteja alcançando também aqueles que ainda não reconheceram o Teu senhorio e aplicando, Pai, a grande necessidade no coração delas de se relacionarem com o Senhor dos Exércitos e serem assim Teus filhos e terem ao Senhor como Pai. E assim que o Senhor possa abençoar os nossos ouvintes, abençoar a rádio, abençoar, ó Pai, o programa Falando de Jesus, e que muitos venham ouvir
a tua voz através desta rádio, através deste programa, em nome de Jesus. Nós te louvamos. Amém. Também aqueles que ainda não reconheceram o senhorio e aplicando, Pai, a grande necessidade no coração delas de se relacionarem com o Senhor dos Exércitos e serem assim teus filhos e terem ao Senhor como Pai. E assim que o Senhor possa abençoar os nossos ouvintes, abençoar a rádio, abençoar o programa Falando de Jesus e que muitos venham ouvir a tua voz através desta rádio, através deste programa, em nome de Jesus. Nós te louvamos. Amém. Agora você pode ir. Rádio Popular, agora são 18 horas e 51 minutos. Este foi um programa especial para o nosso Deus, para o nosso Jesus, para você também, ouvintes das comunidades, que está já conosco há esse um ano, através do programa Falando de Jesus. Relacionamento, exatamente. É exatamente isso que hoje eu sinto que eu tenho com minha irmã, eu tenho com a minha mãe, eu tenho assim com outras pessoas. É Deus nos aproximando, tirando nós dos percalços, né, daquelas enzimas, tirando aquilo que de repente pode nos afastar. E Deus não quer que nós nos afastamos um do outro, pelo contrário, Ele quer que nós se ajuntamos. E graças a Deus, Deus tem usado o programa Falando de Jesus para nós se ajuntarmos. Hoje, graças a Deus, apesar de nós vamos fazer 19 anos de rádio no município da Serra, mas eu acho que eu nunca tive tantos relacionamentos com tantas pessoas como eu estou tendo agora através do programa Falando de Jesus. É um relacionamento simples, mas aonde nós passamos, as pessoas que já ouviram o programa e nos identificam, exatamente como da rádio, não especificamente da Rádio Popular. Se eu estiver em Central, estiver trabalhando, se eu estiver em Rosário de Fato trabalhando, estiver em Jardim Carapina, estiver no balneário, algumas pessoas nos identificam, você é da rádio, pô, vocês têm um programa abençoado, graças a Deus. Deus fica contente com esse testemunho que essas pessoas nos dão, que nos oferecem. Então eu quero agradecer a Deus, a você mais uma vez, que está conosco todos os dias, nesse horário, ouvindo o programa Falando de Jesus. Hoje, peço desculpa, né? Peço perdão, mas é um dia muito especial para Ele, para Jesus. Porque exatamente há um ano, no ar, só com a palavra de Deus é muito gostoso. Só exatamente com a palavra dele é maravilhoso. Só com o testemunho que nós damos, ou pessoas vêm aqui na rádio e dão do seu testemunho. Como os muitos mensageiros já passaram aqui mesmo, dando testemunho como sua vida foi transformada, como sua vida foi modificada, como sua vida foi curada quando ele se conheceu a Jesus. A sua vida também pode mudar. É só como o pastor Léo falou. Basta você ter esse relacionamento íntimo com Jesus, mas de coração. Não vai ser fácil. Você vai ser taxado de doente, de doido, de alguma coisa você vai ser taxado. Mas vale a pena. Isso eu te garanto que vale a pena. São 18 horas e 54 minutos. Muito obrigado a vocês. E a partir deste momento nós vamos estar transmitindo o fechamento, né, da nossa programação. E com certeza as rádios, né, afiliadas, elas vão estar acompanhando, ou senão voltando à sua programação normal. A todos vocês, até amanhã, por mais um dia especial do programa Falando de Jesus.